Só para a gente poder relembrar da aula passada, e eu acho que hoje eu queria que vocês conversassem, que fosse assim, uma aula que a gente conversasse muito, porque eu acho que tem muita coisa legal. A gente vai ver o princípio da mesa, na página 26. E eu acho que hoje, eu estava lendo aqui, estudando, eu acho que a gente vai usar bastante o livro para pegar alguns tópicos, mesmo que a gente não use exatamente na ordem das páginas, a gente pode ir lá, vai e volta, vai e volta. Eu acho que a gente vai usar bastante. Mas só para recapitular, semana passada a gente conversou um pouquinho sobre a dignidade e santidade no lar, e algumas coisas que a gente falou foi a questão daquela frase que a pastora Deve escreveu, que o lar é onde o coração se forma. E que isso eu acho que tem tudo a ver. Porque se a gente olhar, muitas vezes, o comportamento, né, até dos nossos filhos, eles muitas vezes estão muito relacionados a toda a dinâmica do lar ali. Eu me lembro de uma pessoa que me falou que ela cresceu e ela era muito medrosa, sabe? Ela tinha muito medo de tudo. E aí, depois, ela parou, ela foi relembrando e ela foi vendo assim que... E aí ela contou, né, que o pai dela era muito explosivo. Ele estava assim, daqui a pouco, se fizesse alguma coisa, sabe? Ele explodia e reclamava, era bronca, enfim. E que aquilo gerava muito medo nela, dele. Então, ela tinha muito medo de fazer alguma coisa errada, de, né, falar alguma coisa fora de hora, e ele explodir e dar bronca. E que isso acabou que depois ela percebeu que isso estava também tendo influência em outras coisas, né? E aí, depois, graças a Deus, ela, né, com trabalho, terapia e tudo, ela foi, né, as coisas foram se encaixando, mas como tem influência, né? Assim, no nosso no dia a dia. Então, que a gente possa realmente estar pedindo ao Senhor, Senhor, ajuda a gente aí para que a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso dia a dia, a nossa casa reflita realmente quem tu és, porque isso vai fazer diferença na vida dos nossos filhos, na vida daquelas pessoas que estão ali ao redor. Eu me lembro, gente, de a minha mãe falando, né, de que uma certa época da vida, o meu pai também era muito explosivo. Eu não lembro disso comigo, porque ele era, assim, carinhosíssimo comigo. Mas com ela, não. E ela contava, né? Depois houve uma mudança muito grande, assim, sabe, na vida dele, da vida deles dois, mas ela disse que durante um tempo era muito difícil. Eles ficaram anos morando dentro de casa sem se falar, sem trocar uma palavra. Ela fazia tudo, arrumava as coisas, arrumava, lavava, passava, cozinhava, arrumava a mesa todos os dias. Minha mãe arrumava a mesa todos os dias. Café da manhã, janta, antes dela voltar a trabalhar, almoço também. E, então, assim, eu não me lembro disso, mas ela contava que ela também tinha, até uma determinada época, muito medo dele, do jeito explosivo dele, até que as coisas começaram a mudar e que interessante, a paz começou a reinar no lar. Então, assim, sabe, como a gente vê como influencia. E uma das coisas que a gente viu também foi que a maior necessidade, né, das pessoas é amor, é paz, e que quando se encontra isso no lar, isso muda, né? Porque a falta de amor pode dar origem a gerar pessoas agressivas que atacam outras, né? Na verdade, como uma defesa para não se machucar mais. E a falta de paz, aquele ambiente que não tem paz, aquele ambiente que é caótico, muitas vezes pode influenciar, né, toda essa dinâmica, a pessoas até entrarem para vícios, sejam vícios legais ou ilegais, em busca de paz, porque muitas vezes, enquanto eles estão no efeito daqueles vícios, eles têm uma falsa paz, né?
mas aparentemente é uma paz. Né? Quem nunca ouviu alguém falar, eu bebo, eu uso drogas ou alguma coisa assim para poder esquecer de tudo, né? Para poder ter paz, para ver se encontra ali uma solução, mas não vai encontrar, né? E a gente viu também, só para fechar, que essa questão da dignidade, ela aponta para o valor que a gente dá, seja para o nosso lar, a nossa casa mesmo, a casa física, do cuidado com a casa, dessa manutenção da casa, desse cuidado de deixar as coisas em ordem, de deixar arrumada, de revelar isso. De ter esse cuidado, isso é uma valorização, não só em relação à nossa família como um todo. Acho que entrou alguém aqui. Mas também com uma gratidão a Deus por aquilo que Ele nos dá, sendo fiel. Senhor, olha, eu até queria morar num outro local, eu até queria morar num outro bairro, ou numa outra casa, boa tarde, Débora, num outro local, mas eu estou aqui, isso aqui é bênção, essa casa é bênção, você tem me dado, então eu vou cuidar dela, eu vou fazer o meu melhor. Às vezes eu não tenho os móveis que eu gostaria de ter móveis mais modernos, mas eu vou cuidar disso aqui que você tem me dado. Então, isso revela valor. E a outra forma também do valor é o valor às pessoas. Como nós estamos valorizando aqueles que estão ali ao nosso redor. Às vezes, gente, é tão fácil a gente elogiar, e a gente tem que elogiar mesmo, uma pessoa de fora, né? Uma pessoa do trabalho, uma pessoa da igreja, alguém que fez alguma coisa na igreja, e a gente, olha, ficou legal, ficou bonito, parabéns, e a gente elogia, mas, às vezes, para aqueles que estão dentro de casa, se torna tão difícil, porque parece que não fez mais do que obrigação, sabe? Não deixe de usar, mesmo em casa, sabe aquela quando a gente fala para crianças, palavrinhas mágicas? Por favor e obrigada. Quando eles são crianças, a gente fala isso, as palavrinhas mágicas, por favor e obrigada. Usa isso em casa. Esse é um hábito que eu criei, sabe? Mesmo não é por formalidade, é para revelar honra. Sabe, meus filhos estão fazendo alguma coisa por mim, o Bernardo fala, obrigada. Por favor, faz isso. Larissa, por favor, pega isso aqui para mim. Claro, às vezes não falo, às vezes esqueço, mas dentro da medida do possível, né, se eu estou atenta, eu procuro fazer isso, porque é uma forma de valorizar uma coisa tão simples, ou de elogiar, sabe, algo que eles tenham feito, um presente que eles tenham dado, às vezes uma postagem que eles façam, sabe, valorize aquelas pessoas, sabe não é colocar medo em ninguém, claro que não, mas sabe aquela frase que às vezes a gente vê no Instagram ou vê alguém falando, a gente nunca sabe o último momento, né, que a gente vai estar com uma pessoa. Então, aí depois, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse... Eu me lembro daquela a repórter, a Silvana Ramiro, que foi até no Congresso de Mulheres, e ela já contou isso no Instagram, e se eu não me engano, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que ela falou alguma coisa no Congresso também. Mas no Instagram ela já falou que ela teve que... Foi muito difícil para ela, depois que a mãe dela morreu, e eu não estou falando que ela não valorizava a mãe, Deus me livre, eu não posso falar isso com isso, não é isso que eu quero dizer, não, estou contando um episódio que ela contou, de que ela falou que a mãe dela tinha ligado para ela num dia, durante a semana, e a mãe, oi filha, eu estou ligando aqui porque eu queria saber como que você está, como que a minha netinha está e tudo mais. Aí ela falou, oi mãe, tá tudo bem, tá tudo jóia, tá tudo bem comigo, com a minha filha, tá tudo bem. Mãe, eu tô toda enrolada, tá? Depois eu falo contigo. E desligou. E ela falou que ela nunca mais falou com a mãe. Porque
se passaram 2 dias, na correria do dia, ela acabou não mandando outras mensagens, ou ligando, e 2 dias depois a mãe dela morreu assim de uma forma muito rápida, né? Meio quase que foi repentina mesmo. E ela disse que ela teve que lutar e fazer terapia, e foi difícil para ela, não só por conta do luto, mas ela vencer esse sentimento de culpa, porque ela não deu atenção. Eu não estou falando, isso não é para jogar peso. Quem nunca fez isso, gente? Seja com alguém, um filho, um marido. Ah, não, mãe, olha só, com a mãe mesmo, com o pai, eu estou enrolada. E no caso dela, ela não teve outra oportunidade depois de ligar, né? Mas enquanto a gente estiver tendo, e eu que agora tenho ficado envolvida com isso, eu tenho parado para pensar nisso. Não sei se é porque a gente vai ficando mais velha também, né? E aí a gente começa a pensar na vida, assim, valoriza, gente, sabe? Dê valor, agradeça, peça por favor, elogie. Elogiar, gente, é maravilhoso. Elogiar, você quer louvar, a definição de louvar é elogiar. Às vezes a gente santifica, né, algumas palavras. Não, eu posso chegar e falar assim, Vanessa, olha só, eu te louvo, porque você fez um trabalho tão maravilhoso. Eu vi quando ontem, agora eu estou falando a verdade, tá? É isso mesmo que eu vi. Eu vi quando ontem aquela moça foi lá na frente no apelo e a gente ficou assim, vamos lá, e você saiu lá do seu posto de oração que você estava escalado e foi lá e abraçou ela. Eu louvo o Senhor pela tua vida. Porque, sabe, você foi abraçar aquela pessoa que tinha ido responder um apelo, e só Deus sabe como estava o coração daquela moça. Isso, gente, e eu louvo mesmo, eu te agradeço mesmo, te elogio mesmo, porque às vezes a gente vê até a necessidade do outro, mas a gente fica sempre esperando, não vou esperar que o outro faça. Ah, não, deixa o outro fazer. E a gente não faz, e muitas vezes dentro de casa, então, gente, isso é muito comum. E ontem eu vi que a Vanessa foi lá e abraçou aquela moça. E louvar é elogiar, é agradecer. Então, isso passa por esse valor do lar. Vamos resgatar isso. Sabe por quê? Até diante dos nossos filhos, gente. Isso vai ser uma arma poderosa para eles irem vendo o nosso exemplo e reproduzindo. Peraí, que tem alguém que entrar aqui. Peraí. E reproduzindo isso também adiante, né? Então, basicamente, e para fechar essa recapitulação, a gente viu que nós somos guardiães do lar. Ah lá, a Josine, a mulher que teme o Senhor, essa será louvada, exatamente. Provérbios fala isso, a Josine colocou. É isso mesmo. E temer ao Senhor é essa reverência, esse engrandecê-la, saber quem Ele é, o que Ele pode fazer. Sabe? E a gente passa isso adiante. Fala, Silvana. Então, horas que eu já falo Silvana, pastora Silvana, Cláudia, pastora Cláudia, vocês também me chamam de Lília, porque a gente tudo é amiga e irmã em Cristo, né? Às vezes me dá nervoso, gente, às vezes tem que ficar nessa formalidade. Então pode chamar de Silvana, que está ótimo, eu amo. É sobre isso que você está falando, né? Às vezes a gente pensa muito como a história da Silvana Ramil, né? Na morte. Mas certa vez eu ouvi uma pessoa falando assim, não será para sempre assim, e levando para um âmbito muito maior. Nós não teremos os nossos filhos pequenos para sempre, né? De repente o nosso marido em casa, podendo viver, né, a vida com todos os sentidos funcionando, não será para sempre assim, talvez. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Ter um amigo próximo, de repente o amigo viaja e você já está longe, não consegue mais estar com ele. É sobre o valorizar o hoje mesmo. Exatamente, perfeito. Essa frase, porque ela marcou muito, sabe? Mudou muita coisa dentro de mim a partir dessa frase, dessa valorização do hoje, sobre o elogio. Exatamente, e marca, gente. Eu acho que foi para vocês que eu falei nas 2 turmas, agora eu já não lembro mais, de que o Vitor e a Larissa comentaram outro dia, né? O Vitor vai fazer 31 anos, a Larissa com 26.
das lembranças que eles tinham dos nossos almoços, lanches ali, que eu fazia em casa e a gente sentava ali, almoço, lanche, do tempo que... outra coisa que eles lembravam, você lembra, mãe, quando tinha um filme infantil, você levava a gente, era sempre na primeira sessão, porque a gente almoçava no shopping, que era um almoço-lanche, aí era o almoço-lanche da semana, e depois eu ficava direto para o cinema, você parando para jogar videogame comigo. Gente, olha só, vai fazer 31 anos, mas aquilo ficou. Sabe, esse tempo, essa valorização é uma forma de valorizar. Então, não perca isso, não. E essa última coisa dessa recapitulação, que foi justamente que nós somos guardiães do lar, lá em 2 Tito, fala que... 2 Tito, nem existe, Tito 2, gente, nem existe 2 Tito, Tito 2, que vai falando, né, de que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas, e isso é tão interessante, porque aí vocês pensam, não, Lili, então é só de você para cima, né? Mas não, é todo mundo, gente, sempre tem alguém mais novo. Eu tenho acho que eu não sei se eu falei para vocês, tem uma moça que é lá da igreja, em que Deus a levou realmente para um ministério, está levando, ela está fazendo para um ministério com crianças, ligado à experiência do lar. Ela está chamando de entrelaços. A Cris conhece, né? Sabe, Cris? Sim, conheço. Inclusive, Mirella foi no sábado agora. Foi? Que legal! Foi na experiência no lar, nessa turma. E, assim, ela voltou tão maravilhada, né, com tudo que ela aprendeu. Coisas que, sim, a gente ensina em casa, mas lá ela fazendo junto com as amiguinhas, né, e sendo ministrada através daquilo, foi, assim, muito rico, sabe? Assim, eu acho que é uma experiência que toda criança deveria ter, sabe? Toda menina, né, que está chegando perto da idade de adolescência, precisava ter. Foi lindo demais. Eu queria falar, porque eu estive lá, né, também, mas eu não posso contar os detalhes, né, do que aconteceu. Mas, assim, é muito bom. Elas tomaram café da manhã, arrumaram a mesa, arrumaram cama, fizeram muita coisa legal, sabe? Tudo teve um propósito, né? Tudo teve a sua explicação do porquê, e dentro da palavra, elas foram ministradas sobre isso. Foi muito enriquecedor. Minha filha voltou, assim, muito maravilhada com o que aconteceu lá. É muito bom. Amém. E o que aconteceu? Gente, ficou pior aí. Eu vou ter que acender a luz, gente, porque eu fui apagar para não ficar aquela claridade, só que eu não estou enxergando as coisas do livro, né? Eu vou lá acender a luz. Mas por que eu estou falando isso? Porque sempre tem alguém mais novo. Então, não, é só na velhice que eu vou poder ensinar alguém. Não. Essa é uma moça, ela é uma mulher lá da igreja, mas ela é jovem ainda. Né? Ela ainda é uma pessoa jovem. E Deus, ela começou na experiência do lar, e o Senhor a levou para isso que ela chamou de entrelaços no lar, para trabalhar com crianças de 8 a 12 anos, e já está ensinando esses princípios. Olha, para e pensa, gente, a diferença que isso já pode ir fazendo, continuando a ser cultivado, principalmente se continuar a ser cultivado, a diferença que isso aí já vai poder ir fazendo nesse crescimento dela e depois no futuro, quando ela vier ter a família dela. Gente, eu vou ter que acender a luz. Então, você, e aí fala, né, que a gente que deve ensinar a amar seus maridos, a fazer o bem, e ali a ser boas donas de casa. Em outras traduções fala a trabalhar no lar, mas e tudo bem, a gente vai fazer isso, a gente tem que fazer isso, mas no original fala que é de nós sermos guardiãs do lar. E guardiã, como eu falei, é aquela sentinela, aquela que está atenta ao que está acontecendo ali ao redor. Eu estou vendo um perigo ali de longe, mas espera aí, eu sou a sentinela, eu sou a guardiã, então eu já vou alertar, eu já vou ver o que pode ser feito para que isso não chegue. Né? E hoje eu queria que a gente conversasse, e aí eu acho que vai dar para a gente conversar bem legal mesmo, que é, como eu falei, para quem chegou depois, página 26, que é o princípio
da mesa. E eu falei, a gente vai mesclar, vai andar para lá, vai andar para cá no livro, né, sem ler direto. E eu queria, antes de tudo, queria ouvir de vocês, antes da gente entrar no livro. Pode abrir o microfone aí e falar. Qual a importância da mesa para vocês, em família? Que eu vou falar. Eu não estou falando de louça bonita, não, tá? Estou falando de estar à mesa. Tá. Eu vou tentar falar bem rapidinho, mas eu queria só voltar um pouquinho em relação à minha infância, assim, né? Eu acho importante. A minha família de origem, ela não tinha esse princípio de almoçar todos à mesa. E é interessante, e a família do meu marido também não. Mas é interessante que, antes mesmo de entender essa importância, eu já amava essa questão da mesa. Então, quando eu casei, vamos fazer 13 anos de casados, né? Eu sempre falei assim, mas na minha casa vai ser diferente. Na minha casa vai ser diferente. E era interessante que quando eu compartilhava com pessoas que já eram casadas há mais tempo, falava assim, isso é coisa de recém-casada, né? Eu ouvi muito isso. Isso depois passa, é fogo de palha, tal. Mas à medida que ia passando, era como se eu sentisse mais prazer mesmo em preparar a mesa. E eu percebo que fotos antigas, né? Era tudo muito simples, né? Mas a mesa estava lá. E eu sempre vi como essa importância mesmo da conexão da família. E eu percebi que, ao longo desses anos, hoje eu tenho uma filha que vai completar 9 anos e tenho um menino que já vai fazer 2 anos, né, o Telzinho. E a gente manteve esse princípio da mesa. E é interessante que, quando eu vou para a cozinha já preparar o almoço, ou já me organizar, o Felipe, que antes, na família dele, ele não tinha essa prática, ele já vai... A nossa casa é pequena, então ela fica encostada na parede, então toda vez que a gente vai almoçar, precisa arrastar aquela coisa toda, né? Para poder o outro sentar atrás. Então, ele já vai fazendo esse papel, ele já vai arrastando. A Maria, ela fala muito empolgada, mãe, eu posso ajudar? Pode, filha. E aí ela pega as coisas e vai colocando. E o Telzinho, ele com 2 aninhos, ele almoça sempre antes por conta do horário, mas a cadeirinha dele está lá, eu não abri mão de comprar a cadeirinha dele, e a gente sempre, mesmo ele já ter almoçado, a gente traz ele para perto, e ali a gente... E ele com 2 anos, ele já, quando a gente está no movimento, ele já aponta para ele sentar na cadeirinha dele e estar nesse momento com a gente. Então, eu vejo isso como uma vitória, porque houve uma mudança de padrão, né? Porque a gente carrega muita coisa boa, mas a gente também carrega muita coisa que precisa melhorar da nossa família de origem. E eu percebo que já está de uma forma muito natural isso aqui em casa, da gente estar à mesa, finais de semana, principalmente, durante a semana nem tanto, porque cada um está nas suas atividades, né? E nem sempre a gente consegue todo mundo almoçar, mas final de semana é como se fosse uma regra, mas não é uma regra que pesa, uma lei, nada disso, mas é algo que todos, e é interessante que até o Telzinho de 2 anos ele aponta para a gente colocar ele na mesa. Então, eu vejo isso, sempre eu vi, mesmo sem entender o princípio, mas a semente já estava dentro de mim, eu acredito, né? No momento que a gente é uma nova criatura, às vezes a gente não entende algumas questões que Deus já vai falando, e à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo, né? Que são as sementes que o Senhor já plantou, e ali elas vão germinando. Então, para mim, o estar à mesa em família é esse lugar de conexão, é esse lugar de aprendizado, é de troca da semana, é de trazer, às vezes, momentos para ajustar algumas coisas, mas a gente entendeu que não é um momento de ajuste que leva para uma tensão. Não. E já aconteceu alguns momentos, só que hoje a gente deixa esse momento mesmo para um momento leve e de conexão mesmo, da gente estar unido como família. É isso. Ai, que legal, muito bom. Gente, é tão interessante como a gente vai vendo que, como você falou, mesmo sem conhecer o princípio, como estava ali, como você percebe o benefício
Mesmo antes agora você já está tendo conhecimento, né? Já está com livro e tudo mais, mas antes disso você já percebia isso. Tereza, eu vi que você escreveu aí, eu vou ler já. Você já percebia isso. E se vocês forem ler aqui, quem não leu, quer dizer, eu falei o capítulo agora, quando vocês forem ler depois, ela fala de estudos que foram feitos que revelam que até pesquisas, na verdade, estudos e pesquisas, né, isso tudo norte-americanos, né, a nível dos americanos, de que adolescentes que estão pelo menos fazem 3 a 5 refeições por semana à mesa com seus familiares, com seus pais, a chance deles se envolverem até com drogas, seja de maconha, de cocaína, bebida, é muito menor do que daqueles que não se reúnem. Olha só que interessante. Eu creio que é por causa dessa conexão. E aqui no livro tem uma frase, quando você falou conexão, eu lembrei, tem essa frase, eu vou ler para vocês. A mesa é o lugar criado por Deus para proporcionar redenção e conexão entre as pessoas. E é verdade, foi Deus que projetou a mesa. E aqui vai falando isso, inclusive a pastora Débora, ela fala que essa palavra começou a ficar na mente dela, mesa. E ela começou a ler na palavra sobre isso e foi vendo que na verdade, Deus foi o criador disso tudo, né? Disso que já estava apontando para uma conexão. E até está no livro também, eu vou ler aqui pelo livro, que fala assim, em Êxodo 25, 8, 9, Deus disse a Moisés, instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Ordenou que fizessem esse tabernáculo e toda a sua mobília exatamente com o modelo que eu lhe mostrarei. E aí ele vai falando, né, que Deus forneceu a Moisés os detalhes para a Arca da Aliança, e ela vai citando que Deus foi citando exatamente como se deveria ser esse local onde se colocariam ali o pão da presença, os utensílios, e ela falou que quando ela começou a comparar, ela falou assim, gente, é a mesa, aquele tamanho que ela falou assim, quando manda uma criança desenhar uma mesa, ou até a gente mesmo, hoje em dia tem um monte de modelos de mesa, né? Tem mesa oval, às vezes tem mesa assim meio orgânica, mas se você manda para uma criança desenhar uma mesa, o que ela desenha? Normalmente é um retângulo ou um quadrado com 4 pauzinhos assim, que são os pés. E foi isso que Deus mandou construir. E ela falou assim, olha o Senhor já apontando um local de conexão. E só que ele deu uma orientação que fez toda a diferença. Coloque os utensílios, as vasilhas e tudo mais, e no centro coloque os pães da presença. E esse é o X da questão, gente. E a gente ainda vai entrar em outras questões da mesa, mas esse é o X da questão. Pão da presença é o próprio Jesus. Ele representa isso. Ele representa isso que traz vida, que traz a diferença do nosso lar. Ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. É ele que representa esse pão da presença e que vai fazer toda a diferença na nossa casa e no nosso dia a dia. É esse Jesus, e aqui eu falo com vocês que já conhecem a Jesus, mas é esse Jesus que tem que estar ali, sabe, na nossa mesa, na nossa casa, no nosso dia a dia. A gente tinha lá na igreja, né, o Nova Mulher à Mesa, uma programação, e que era tudo feito com descartável, todos com materiais descartáveis. Aqui, né, algumas de vocês aqui participavam lá com a gente. E o Senhor, na época, me deu uma frase em relação a esse evento, em que era assim, se Jesus... em tempos de mesa posta, que hoje em dia está na moda, né? Em tempos de mesa posta, se Jesus
não for o centro da vida, o centro da família, o centro da vida, o centro da casa e o centro da mesa, tudo mais é descartável. Porque a gente vê essas como a gente até falou semana passada, abre o Instagram, abre o Pinterest, aquelas mesas lindíssimas. Cada louça de falar assim, nossa, sabe, de ficar assim, da onde pode surgir tanta louça linda? Mas às vezes tão linda, mas tão vazia, porque não tem o pão da presença, não tem Jesus. E é Ele que faz a diferença na mesa e na nossa casa. É Ele que vai ser esse balizador, é Ele que vai ser esse ponto de conexão entre cada uma de nós e a nossa família. É Ele que vai trazer a sabedoria para a gente chamar para perto. É Ele que vai dar a direção sobre o que falar ou o que deixar de falar. É Ele que vai dar a direção sobre qual caminho a seguir, porque, afinal de contas, Ele é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, e se Ele é o caminho, eu sempre falo, Ele é a direção a ser seguida. Então, é esse pão da presença que a gente precisa trazer para a nossa mesa e para a nossa casa, para a gente receber dele os direcionamentos e ver a nossa família prosperar. Eu estava lembrando ainda do Nova Mulher à Mesa, e como isso mexe com as pessoas. Eu me lembro que, apesar de ser era tudo descartável, a gente arrumava, a gente preparava a mesa, a gente arrumava. Para cada mulher que chegasse, tinha uma bandejinha com algumas coisas salgadas, tudo simples, outras doces, refrigerante, ou então um guaraná, uma água, sempre uma lembrancinha, sempre tinha alguma coisa, e aquela mesa estava posta. E quando aquelas mulheres chegavam, várias vieram falar, mas isso é para mim? Gente, era tudo descartável. Isso é para mim? Essa mesa foi feita para mim. Sabe, se sentiam amadas, se sentiam valorizadas. E a gente revelava que, acima de tudo, o que mais elas precisavam não era daquela mesa posta, era de Jesus. Era de apresentar, porque Apocalipse 3:20, ele fala, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E quantas vezes, queridas, o que nós temos para oferecer para ele são dúvidas, são medos, são incertezas. Eu não sei como fazer, Senhor, eu não sei como agir, mas ainda assim ele fala, vem cear comigo, traz as tuas dúvidas, traz a tua insegurança, traz os teus medos, traz a tua adoração, traz o que você tem para mim. Não tem problema se você não está achando que está bonito, traz para mim, traz para a mesa. Traz para mim a presença ali na mesa, traz para mim, porque quando você trouxer, eu vou sentar com você, eu vou cear com você e eu vou levar para você eu mesmo, de mim mesmo, e eu vou levar o amor, a graça, a paz, a sabedoria, a direção que você precisa, gente. Sabe, e é ele que a gente precisa trazer para as nossas mesas. E para trazer essa influência. Não basta só arrumar a mesa. O que a Elisa falou, é trazer a família para esse lugar do pão da presença. E, às vezes, eu não quero jogar nenhum legalismo, porque aqui em casa também não dá para fazer mesa posta todos os dias. Porque senão pode parecer muito fácil. Na casa da Lília, todo dia está lá tudo lindo. Hoje de manhã, eu tive uma reunião aqui, eu falei, né, para quem chegou no início, eu tive uma reunião com as meninas, né, que me ajudam, assim, a base, que eu chamo de base, que me ajudam, e eu falei, vem tomar um café da manhã comigo, para a gente conversar, estabelecer questões do futuro e tudo mais.
Depois eu vou pedir, elas tiraram foto, eu nem tirei, elas tiraram. E eu montei uma mesa posta, tudo com mesa posta ali para elas, para recebê-las, para a gente poder sentar à mesa. E a mesa ali, nós conversamos, nós compartilhamos, nós trouxemos questões do que vai acontecer com uma, com outra no amanhã, ali ao redor da mesa. Depois nós oramos. Sabe por quê? Porque a mesa é um lugar de negociação. Quantas ideias podem surgir ao redor de uma mesa? Quanto bate-papo? Às vezes, quantas divisões podem ser cortadas, acabadas ali ao redor da mesa, gente. Mas é o que eu falei para vocês, aqui em casa não dá tempo, não dá para botar mesa todo dia. De manhã, a Larissa sai de casa 6 e pouquinho da manhã, acorda 5 e pouco, se arruma, não sei o que, 6 e pouquinho ela tem que sair. O Bernardo, os dias que ele trabalha presencial, ele vai, acorda, tem que tomar banho, sair, tomar um café rápido e sair. Aí, os dias que ele está, ou como hoje, ele está no presencial, eu estou sozinha em casa. Então, não tem como fazer mesmo para todos nós. Às vezes, à noite, o Bernardo, eu quero só comer qualquer coisa, eu não quero lanchar, mas uma coisa eu decidi. Normalmente, sábado, no almoço de sábado, estamos os 3 em casa. Então, no almoço de sábado, a gente monta a mesa. É com mesa posta. E é tão interessante que o Bernardo, às vezes, falava assim, ai, para que isso? Botou taça. Ainda falava assim, a Lília agora está com suas manias de taça. Está com essas manias de taça. Aí eu fazia cara de paisagem, fingia que eu não estava ouvindo, estava lá, deixava lá. Eu falei, Bernardo, se não quiser tomar na taça, não tem problema, mas deixa a taça aí. Mas ele tomava lá o refrigerante dele. Hoje em dia, ele não fala mais nada. Ele nem pega mais aquela caneca toda congelada, cheia de gelo. Ele já pega lá o refrigerante, a Coca-Cola, né, que para ele todo dia, e bota ali e toma. E a gente senta. E aí eu falo, Larissa, olha só, vai lá arrumar a mesa posta. E ela já vai, ela já aprendeu, e ela monta a mesa, e bota o suplá, ou bota a toalha, e bota tudo ali, e a gente senta. Uma comida do dia a dia. Mas ali, sabe, nós 3, e ali a gente senta, e a gente bate papo, e a gente tem a oportunidade de almoçar, conversando, o que você tem feito, como que é, qual o plano, para onde vai, o que a gente vai fazer, e a gente conversa. Porque a mesa, ela pode ser esse lugar de negociação. A Elisa falou que, às vezes, assuntos mais pesados não levam para a mesa, mas sabia que, muitas vezes, é mais fácil se tratar de assuntos pesados à mesa do que num quarto? Porque a comida, gente, ela dá uma quebrada na coisa. Eu tive uma experiência com as mulheres lá em casa, na outra casa que eu morava, quando eu fazia o Conviva, e era tão interessante que a gente primeiro fazia assim, o Conviva lá na igreja, não sei como chama, o célula, né? Pequenos grupos, enfim. A gente antes fazia todo mundo reunido na sala. E a gente sentava lá na sala e todo mundo fazia o estudo, conversava, compartilhava, depois ia todo mundo lanchar. E, às vezes, eu via que tinham umas senhoras, a maioria eram senhoras, que ficavam assim caladinhos, estavam ali toda semana, mas não falavam nada, caladas. E aí, como eram senhoras, eu fazia à tarde, eu também preocupada com o horário e tudo mais, eu falei, quer saber de uma coisa? Ainda não tinha feito experiência do lar, não conhecia nada. Eu falei assim, eu vou trazer, começou a crescer também, e estava ficando já meio desconfortável na sala. Eu falei, eu vou lá para fora e vamos botar a mesa. E eu botava aquela mesa comprida e juntando uma na outra,
elas sentavam, cada uma levava o lanche, né? Eu botava lá na bancada os lanches e eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer diferente. Os lanches estão aqui, as bebidas, os sucos, cada uma chega, faz seu pratinho, pega seu prato, vem para a mesa e a gente vai fazer o estudo enquanto a gente lancha. E se você lá na hora tiver vontade de pegar, eu quero repetir mais alguma coisa, não tem problema, levanta, vai lá. Gente, vocês acreditam que o Conviva começou a fluir muito melhor? Aquelas que não tinham coragem de falar lá, à mesa, talvez até por estar ali com aquele prato de comida na mão, aqueles lanchinhos, e estar ali entre uma mordida num sanduíche e outro, elas tinham coragem de compartilhar. Parecia que elas se sentiam mais à vontade. Sabe por quê? Você já percebeu que a mesa está todo mundo igual? Se eu estou em pé, eu estou aqui, eu estou numa altura, uma outra pessoa está mais alta que eu, uma outra, às vezes pode passar uma sensação, ou então eu estou, como lá na igreja, né? Como pastora, quantas vezes eu tenho que estar no púlpito? Ontem mesmo eu estava como anfitriã. E pode, entre aspas, porque não é isso, passar uma impressão de superioridade ou de ser melhor pela posição, às vezes, ou então eu estou na frente dando uma aula, pode passar a uma impressão de que, olha, a professora sabe mais. Mas quando a gente está à mesa, está todo mundo da mesma altura, está todo mundo sentado igual. Está todo mundo ali, todo mundo sentadinho, ninguém sabe quem tem um posto A, quem tem um posto B, quem é mais alta, quem é mais baixa, está todo mundo igual. Sabe? E isso é diferente, isso traz conexão. Então, no que você puder levar para a mesa, leve. Olha só, aqui fala, negocie conflitos entre pais e adolescentes à mesa. Ela dá essa dica. Às vezes vai ser muito mais fácil uma conversa difícil à mesa do que uma conversa difícil assim, ó, com o dedo assim na cara, com o dedo em riste. Né? Alguém abriu o microfone aí, quer falar? Pode falar, gente, me interrompe, hein? Fala assim, ó, faça reuniões de famílias à mesa. E fala assim, ó, defina objetivos financeiros à mesa. Né? Quando tiver que discutir essas questões, faça à mesa. Compartilhe a palavra à mesa. Lília, mas de repente, e agora? Que agora eu sou uma pessoa sozinha, ou eu moro sozinha, como que eu vou fazer isso? Ela fala aqui, e eu já escutei, já li isso também num outro local, convide o seu marido judeu rico para sentar com você à mesa. Convide Jesus para sentar à mesa com você. Você sabia que ele é o seu marido? Isaías 54:5 fala isso. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos. Chama ele para estar com você. Chama, sabe, se desliga. Senhor, senta comigo aqui. Eu me lembro que eu tem um livro, me esqueci o nome agora, mas eu vou procurar ele para vocês, eu acho, e vou colocar, que conta uma experiência de uma mãe que o marido foi embora e abandonou ela com 2 filhos pequenos. E até hoje essa família, o rapaz, a moça, eles são pastores e tudo. E abandonou eles. E ela todos os dias montava a mesa para 4 lugares. E ela, os 2 filhos e mais um lugar. E aí, um dia, um dos filhos perguntou, mas mãe, para que você bota esse prato? Nosso pai foi embora. Ele não quer mais saber da gente, ele não gosta mais da gente. Ela falou, eu sei, não é para o seu pai foi embora, ele não está aqui, não é para ele que eu estou botando a mesa. Essa mesa, esse local é de Jesus.
porque Ele está aqui com a gente o tempo todo, Ele não nos abandonou. Sabe? Tenha sempre lugar na mesa para Ele. Deixa Ele ser o centro da mesa, como esse pão da presença. E tenha sempre lugar para Ele na mesa. A minha mãe, ela sempre arrumou mesa, até para ela sozinha. Depois, já morando sozinha, já viúva, né? Eu já tinha casado, eu sou filha única. E ela sempre arrumou a mesa. E sentava ali sozinha. E não tinha solidão. Era um tempo de solitude, de estar ali com o Senhor. De estar ali ela e ele. E eu queria ouvir se alguém mais tem alguma experiência sobre isso, sobre mesa, sobre preparar ou dúvida. Deixa eu ler aqui o que a Tereza botou. Boa tarde, aprendeu comigo. Aprendi com a pastora Lília quando fui à tarde do chá e fiquei encantada com tudo, muito lindo. E comecei a implantar lá em casa. E tive muita resistência com minha filha, até que ela foi ministrada no acampamento dos adolescentes, teve um momento de mesa lá com as meninas. E entendeu, e estamos fazendo isso aos domingos, e ela disse que está gostando muito. E eu não duvido disso, né, Tereza, ter trazido uma influência positiva no seu relacionamento com a sua filha. Né? E aqui vai falando, né? Deixa eu achar aqui onde está. Peraí, que eu tinha marcado. Ah, tá. O princípio da mesa em ação, dessa importância. E aqui ela vai trazendo aqui no livro, na página 31, alguns exemplos. Quando cita a questão de Mefibosete, né, que era aquele filho de Jonatas que sofreu um acidente quando criança, quando a ama dele estava fugindo com ele, e ele ficou com uma deficiência na perna, e ele morar longe, no local sem valor, né? E Davi falou, tem algum descendente de Saul para que eu possa fazer algo bom? E fala, tem um filho de Jonatas, e ele chamou para perto e levou ele para a mesa e restaurou aquela dor da rejeição, do abandono, falou, tem lugar para você. E ela aqui sugere, né, que a gente convide para a mesa alguém que foi rejeitado ou se sente indigno. Sabe que eu citei o Nova Mulher à Mesa e eu me lembro de não foi comigo, não falou para mim, falou para uma das mulheres que ministrava ali, que era anfitriã, e uma senhora que chegou e falou assim, às vezes, eu não tenho condições de ir a todos os eventos que às vezes tem na igreja, né? Agora, esse ano, a gente está mais, né, tá com menos coisa, mas até ano passado a gente tinha muita coisa. Ela falou assim, às vezes eu não tenho condições financeiras de ir a todos os eventos, porque às vezes sim, às vezes tem eventos que têm custo, e hoje em dia está tudo tão caro, né, gente? Que às vezes você vai fazer um negocinho quando vê. E ela falou assim, mas eu cheguei aqui e mesmo com isso descartável, eu me senti tão amada, tão abraçada, e eu senti como se Deus estivesse me abraçando. Ela falou isso, a moça que ministrou falou para mim, eu senti como se Deus estivesse me abraçando e falando para mim, tem lugar para você também. E é isso, gente. Então, às vezes, sabe, você, em casa, se você tiver uma oportunidade em algum momento, às vezes uma pessoa, sabe, a gente agora aqui na igreja, já falei, a gente está com esse projeto de conselheiras, de um ombro amigo, né? Aqui tem algumas conselheiras aqui, de uma caminhar com a outra, e às vezes uma mulher está precisando, disso, de um ombro amigo. Às vezes, nesse nosso projeto, pode ser encontro online, presencial, misto, mas às vezes alguém está precisando disso, de um café.
E não precisa de coisa chique, não. Mas, sabe, um café, alguém que pare, olha, eu fiz isso para você. Eu estou aqui para te ouvir. E, às vezes, os nossos filhos ou o nosso cônjuge está precisando disso. Eu tenho um hábito e aí não é sobremesa, mas é interessante falar isso, porque a gente pode trazer isso para a mesa também. De fazer, agora que o Vitor está casado agora, com a Larissa, de vez em quando, ter o dia da mãe e filha. Somos só nós duas. E a gente sai, e às vezes a gente vai numa cafeteria e senta à mesa, só nós duas, para conversar, para compartilhar, para estar juntas. Não é para contar problema, não é mas assim, para estar juntas. E às vezes, não, mas eu posso fazer até isso em casa. Eu posso convidar alguém, eu posso chamar uma amiga, alguém, sabe? Seja um canal do Senhor, não só na sua família. Nós aqui como mulheres, gente, como as mulheres, e eu falo isso como pastora, tem aqui a Silvana, a pastora Silvana, a pastora Cláudia, que com certeza também, a Cris que está ali, que meja, não, todas vocês, com certeza. Né? A Márcia também, que é psicóloga, como as mulheres estão precisando, gente, de pessoas que parem e deem atenção a elas. E, às vezes, a gente pode usar isso como um canal para revelar o amor de Deus na nossa família, sim, mas até para aquelas pessoas que Deus colocado lá, junto com a gente. Sabe, às vezes, Lília, eu não quero trazer ainda para minha casa, tudo bem, de repente, marca um lugar, marca na igreja. Sabe, pede uma salinha, leva uma toalhinha, leva 2 xícaras, bota ali um descartável, senta e tem um tempo de mesa, de escuta intencional, sabe? De mostrar, olha, você tem valor. Uma outra coisa em que a mesa pode também fazer parte, que aqui fala, honre. Aqui está falando, honre aqueles que você julgou. De repente, alguém que a gente deu uma mancada, falei mal da pessoa, não era nada daquilo, e aqui está falando, use a mesa para ser não apenas um pedido de perdão, assim, verbal, mas você revela isso na mesa. Mas, além disso, honre alguém. Sabe, aquela pessoa que tanto te abençoa. Semana passada, gente, eu fui honrada com o café da manhã. Eu e a Vanessa, né, Vanessa? Nós fomos convidadas, eu, Vanessa e uma outra moça, lá da igreja, por uma outra moça, que convidou só nós 3 para um café da manhã na casa dela. E a palavra, a expressão que ela usou foi exatamente essa. Eu estou fazendo esse café. Foi um café da manhã maravilhoso, delicioso. A gente ficou ali conversando a manhã toda sobre as coisas de Deus. E ela falou assim, eu estou fazendo isso aqui para honrar vocês, porque vocês têm me ajudado aqui a caminhar no ministério, tem me dado apoio, Deus tem me chamado para fazer isso aqui, e vocês estão aqui me apoiando em oração, me sustentando, me dando força. E ela fez um café da manhã lindo, e assim, se você... Estava tudo lindíssimo, tudo muito bem arrumado, mas era um pão, era um bolo, era um queijo, era como é que fala? Um presunto, um pão de queijo. Era o nosso café do dia a dia. Mas tudo tão arrumado, tudo tão lindo e tudo tão gostoso, com tanto amor, gente. Sabe? A mesa serve para isso. E eu te digo uma coisa. A presença de Deus estava ali. O pão da presença estava ali. No meio, nós oramos. O pão da presença estava ali. Aproveite a mesa para momentos, às vezes, de oração, sabia? Vamos orar, vamos sentar aqui, vamos dar as mãos, vamos orar. Use a mesa para isso. Traga ela para o teu dia a dia. Aqui fala outra coisa, restaure relacionamentos familiares, e aqui fala tão interessante que na parábola do filho pródigo, quando ele voltou, o pai falou, faremos um banquete e celebraremos. E com certeza a mesa estava envolvida nisso aí.
uma restauração familiar, uma celebração. Não perca isso, não, gente. Sabe? Tenha atenção naquilo que você está preparando. Dê valor ao que você está fazendo, seja a comida, seja um lanche. Eu falei que eu chamei as meninas aqui hoje, né, para a nossa reunião, e foi um lanche simples, um café da manhã simples, tinha um café preto, que elas não tomam leite, tinha um café preto, tinha um chá de maracujá, tinha um suco de uva, tinha um pão de queijo, tinha um outro pãozinho, tinha umas torradas, e a gente pegava ali, e a gente sentou, e a gente conversou, e a gente compartilhou, e a gente orou, sabe? E isso faz diferença. E eu queria agora, sim, ouvir vocês, né? Aí, aqui, deixa eu só falar aqui, está escrito aqui no livro alguns benefícios de fazer refeições à mesa. Revela expressão de amor, honra ao Senhor, desenvolvimento de caráter, treinamento de forma natural, as crianças praticam generosidade e domínio próprio, os membros da família aprendem a servir, a prática e aprimoramento de aptidões de comunicação, demonstração de respeito pelas práticas de boas maneiras, possibilidade de expressar gratidão, elogios e apreço e resolução de conflitos. À mesa. E em nenhum momento aqui eu falei de... E a gente vai ver isso na próxima semana, acho que já uma das próximas, ou na próxima semana ou na outra, da gente usar o que a gente tem. Ainda não é o nosso assunto de hoje, mas quantas vezes a gente vai adiando estar em família, ou não, não, porque isso aqui não, eu não tenho ainda a louça completa, eu não tenho ainda uma xícara bonita, não tem problema. Não tem a xícara bonita, tem a caneca, bota a caneca. Não tem o copo, bota o copo. Pessoas sempre serão mais importantes. Não é sobre arrumar bonito, é sobre relacionamento e conexão familiar, gente. É isso que o pão da presença, que Jesus vem trazer para nós. Até porque, se fosse louça com o pão da presença que é Jesus no meio, gente, a gente não teria nem condições de ter a louça que que fosse digna de ser usada com ele. Que ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, nosso Senhor. Então, não é sobre isso, é sobre a presença dele. E eu queria agora, sim, ouvir vocês. Quem tem outras experiências, ou já passou, ou já ouviu alguém comentar alguma coisa sobre essa questão da mesa, ou se você já vivenciou. Eu acho que a Vanessa, você já contou alguma experiência, Vanessa, eu não estou lembrada aqui agora, mas eu me lembro que teve um outro momento que você contou uma experiência que você teve, se eu não me engano. Deve ter sido do café, não foi do café, não, do Rafael? Deve ter sido. Deve ter sido do café, né, de preparar. Isso aí tem a ver com o valor da dignidade. O meu marido, ele ama café, né, e de manhã ele só toma um cafezinho preto para ir trabalhar, né? E como eu não tenho o costume de beber café, então às vezes eu acabo esquecendo. E isso incomoda muito a ele, que é como se para ele eu não estivesse tendo esse cuidado, esse zelo com ele, né, de preparar o café. E para mim, assim, eu preparo o café do meu filho, né, antes dele ir para a escola, ele gosta de comer um pãozinho na chapa com ovo mexido, eu faço tudo, mas o café eu acabo esquecendo.
E o Senhor começou a me incomodar com isso, né? Para eu ser intencional e preparar. Só que às vezes, quando eu vou preparar, ele já foi, ele acordou antes e já fez. Então, a oportunidade que eu tenho, eu vou lá e preparo. Ontem mesmo, quando ele chegou, eu lembrei na hora, e agora ele ainda dificulta, né? Que não é mais na cafeteira, ele quer o café coado. Ele só dificulta, ele não me facilita. Aí, ontem ele chegou, né? Aí você quer um cafezinho? Que não sei o quê. Ele, eu quero, pode passar lá para eu fazer. Filho, minha câmera tá aberta. Aí eu fui, preparei o café, né? Dei a ele, e ele ficou todo feliz. Aí hoje ele queria café com leite. Aí eu falei, você vai querer café? Aí ele, eu quero sim, quero um café com leite. Falei, tá bom. Aí eu fui, esquentei o leite, aí preparei o café, coloquei. Então, isso ele se sente honrado, né? Ele se sente valorizado. E o período que eu fiquei sem fazer, porque ele levou a cafeteira daqui de casa para a loja, né? E nós ficamos sem cafeteira aqui, só com a expresso. E ele não gosta de café expresso. Aí eu falei, Rafael, eu não sei fazer café. Café assim, não coado, botar a medida na xícara ou no copo, que ele ainda gosta do copo, tem que ser um copo específico. Nesse copo direto não dá muito certo. Aí no outro dia ele, vai, que eu vou te ensinar para você poder fazer. Eu falei, tá bom. Aí eu aprendi na medida que ele gosta, que ainda tem que ser bem forte, do jeito que ele gosta. Então, é uma forma de honrá-lo. E aqui em casa, a maioria das refeições a gente faz à mesa. Graças a Deus. Até quando ele está no trabalho, né? Eu e meu filho, eu vou buscá-lo na escola e quando a gente chega, eu coloco ali o nosso prato, né? Eu já deixo até o joguinho americano aqui na mesa, já para facilitar. E eu coloco o prato e a gente senta e ali a gente conversa um pouquinho e ele conta como foi a manhã dele na escola. E todo final de semana, ontem, né, como foi o Dia da Mulher, quando eu cheguei, como o meu marido está com uma crise na coluna, que ele deu um jeito, a gente não ia poder sair para almoçar, né? Então ele foi e pediu uma refeição que eu gosto muito, pediu outra para ele, para o meu filho, porque eles não gostam do que eu gosto. Aí ele pediu uma refeição separada para ele e para o meu filho, e a gente só não vai conseguir comer juntos, porque a dele chegou primeiro, né? Mas aí eu coloquei, fiquei aqui com eles, e depois, quando chegou a mim, nós ficamos aqui conversando, e eu acho um tempo muito precioso, um tempo de comunhão, né? Que a gente se olha nos olhos, né? Para estar todo mundo junto. Amém, exatamente isso. Quando você falou, né, de que você bota a mesa e come com o seu filho, eu me lembro quando o Vitor e a Larissa estudavam, que não era a questão de faculdade ainda, eles saíam com um horário assim um pouquinho diferente. Mas eu ia, a Larissa esperava mais um pouquinho para ele sair, a gente chegava e eu esperava eles, eu não almoçava antes, esperava para a gente poder almoçar junto. Todos os dias, de segunda a sexta, a gente almoçava junto, nós três. E eu queria ler, isso aqui está no livro, mas, gente, está tão interessante que eu queria ler para vocês, está na página 36, e o subtítulo é Crie Espaço para a Presença Divina. Será que Jesus deseja, e eu queria deixar isso para a gente pensar mesmo, será que Jesus deseja fazer uma refeição com você, à sua mesa, mas não pode porque você está envolvida demais com outras coisas? Está tão ocupada indo de um lugar para o outro que não vem mais para a mesa onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores quer sua companhia? Ele está batendo a porta, mas você está tão distraída que não o ouve. Abra a porta, prepare a mesa e permita que a presença dele a acompanhe em sua refeição. E se o simples ato de fazer refeições juntos ao redor da mesa der início a uma obra sobrenatural em família? E quando eu leio isso aqui, eu estou lembrando agora do que a Tereza colocou, que ela começou a fazer, a filha estava tendo resistência no acampa, ela foi ministrada, ela teve esse momento, e ela foi, com certeza, tocada pelo Senhor, foi entendendo,
e hoje elas estão fazendo e ela está gostando. Olha, gente, olha se isso aí não começa... eu creio que não passa só pelo gostar, eu creio que começa a ter uma ação do Senhor, do Espírito Santo, para trazer esse estreitamento de laços, de conexão entre mãe e filha, que o diabo quer justamente separar, né? O máximo possível. Mas o Senhor vai nos dando estratégias, que continua. E se o mover de Deus pelo qual você anseia começar a acontecer enquanto está sentada com a sua família ao redor da mesa, você crê nisso? Você crê que você pode dar um passo em fé e montar ali, e a gente vai ver isso aí no outro dia, com o que você tem, e chamar, Senhor, vem aqui, vem estar aqui com a gente, você é a presença principal aqui, e que Deus pode começar um mover ali, gente, eu creio nisso. Aí ela fala assim, conheço mulheres cuja casa não tem mais mesa, ou que a mesa está cheia de outras coisas, e isso aqui, já, daqui a pouco está quase na nossa hora, mas quantas vezes, gente, a nossa mesa virou depósito? A gente chega, e olha, eu vou falar que eu já passei por isso, aqui não, lá na outra casa. A gente entrava sempre pela salinha, que não era bem uma sala de jantar, mas era onde tinha minha mesa de jantar. Era a porta mais prática da gente entrar. A gente entrava por ali. E ali só tinha mesa, um aparador. E ali, aquela mesa era o local perfeito, gente, para a gente chegar e largar tudo, porque entrou em casa. E às vezes tinha lugar para tudo, menos para sentar para a mesa. Porque tinha livro, tinha uma outra coisa, tinha alguma coisa, ainda mais que a casa eram 2 andares, tinha coisa que às vezes eu estou com preguiça de ir lá em cima levar, deixa aqui, que depois eu levo. Quando a gente veio para cá, eu tomei uma decisão. De vez em quando eu erro também, mas eu tomei uma decisão, essa mesa vai ficar livre. Ela vai ficar livre. Mesmo que eu cheguei, botei ali, vou pegar, depois vou tirar. E assim, eu tenho sido intencional. Já aconteceu, sim, de ficar coisa em cima da mesa e até dormir em cima da mesa. Já aconteceu, mas eu tenho procurado ser intencional de deixar a mesa livre, para que na hora a gente vai comer, a gente pega ali o jogo americano e coloca e senta ali para comer. E aí fala, né? Não é de se surpreender que seus relacionamentos sejam tão tensos, superficiais e insatisfatórios. Essas mulheres relatam que seus filhos não têm paz e que não estão se desenvolvendo. Então, eu acho que hoje é mais um pedido para a gente. Todas nós temos uma mesa, não interessa o tamanho, gente. Não interessa. Quando eu era solteira, eu morava num apartamento bem pequeno, a nossa mesa era pequenininha. Sentava eu, meu pai e minha mãe, apertada ali, porque o apartamento era pequeno, era um quarto só, a mesa era pequena, porque não tinha espaço, mas ela arrumava aquela mesa. E a gente sentava ali apertadinho, mas a gente sentava. Sabe? E faz toda a diferença. Então, primeira coisa, acima de tudo, alguém quer falar? Márcia, chama Jesus. Fala, Márcia. Vocês são caladas, a turma de sexta, gente, eu tinha que ficar controlando o horário. Porque senão a gente ia embora. Não, você está falando aí desde o início, eu estou querendo falar assim, acho que não tem a ver, mas tem tudo a ver com o que você está falando agora. No sábado, eu fui para a casa da minha mãe, aí ela falou assim, você veio aqui, que bom que você veio hoje, né? Porque a Disney foi resolver algumas coisas lá, nas nossas coisas lá, né? E aí eu fiquei na casa da minha mãe, e ela falou assim, a Rafaela vai vir aí, a Gabriela também, que são as filhas da minha irmã, vai vir com um noivo dela aí e tal. Eu falei, então tá bom. Vamos arrumar a mesa. Lá em casa minha mãe arruma, ela bota tudo em cima da mesa e a gente pega o prato e come na mão. Aí eu falei, não, vou colocar em prática o que eu estou aprendendo. Um ponto, gente. Márcia ganhou meio ponto aqui já.
Eu coloquei a mesa, coloquei, né, o jogo americano. Minha mãe tem muita louça, né? Aí arrumei a mesa direitinho. Ela tinha colocado numa mesa menor as panelas, eu arrumei as panelas no lugar bonitinho, botei na travessa a salada, a carne, tudo direitinho. Quando as minhas sobrinhas chegaram, nossa, que lindo! E o que que acontece? A minha sobrinha tinha ido lá para levar o convite, né? Convidar minha mãe para levar as alianças, porque ela vai casar em novembro. Aí, quer dizer, foi um momento, uma ocasião especial, né? E aí, quer dizer, eu sem saber que era esse o propósito da visita, eu acabei arrumando a mesa de uma forma bem especial, sabe? Aí a minha mãe, ai, que bom que você me ajudou, se você não tivesse me ajudado, eu não conseguiria fazer. Então, ou seja, beneficiou todo mundo ali, as meninas gostaram, né, as minhas sobrinhas, porque elas não, quase não vão lá, que elas moram com o pai, a minha irmã é separada do, né, do marido, e minha irmã mora com a minha mãe, e aí assim, elas adoraram, sabe? Então foi uma coisa tão simples e tão rápido de fazer, sabe? Eu não demorei 5 minutos. Eu peguei os jogos americanos, eu arrumei as louças, o garfo, enfim. A única coisa que eu não consegui botar lá, que elas falaram que não precisava, era o copo, porque eles tinham, não, a gente tem um copo, cada um tem o seu copo aqui, do Fluminense, do Flamengo. Eu falei, então tá bom. Mas o resto ficou lindo. Tá vendo? E o que a Márcia falou, o impacto que causou. Sim, Ela falou causou. assim, uma coisa, mas causou impacto. Gente, sabe por quê? Porque a Ângela vai falar, porque a pessoa se sente valorizada. Esse é o X da questão. Você demonstra honra. Fala, Ângela. Eu estou igual a Márcia, eu também não ia falar, porque eu achei que não era necessário. Eu aqui quase que implorando. Mas no sábado, né, a gente estava tomando café, eu e Celso, e eu arrumo a mesa, né, para mim e para ele só. E aí ele falou: olha, minha família está vindo aí. Meu Deus. Aí tá. Enfim, chegaram já à noite, chegaram à noite. Aí, ontem, né, no café da manhã, eu arrumo a mesa para mim e para ele, né? Eu coloco xícara, coloco pires, e aí coloquei também para eles, né? E travou. Travou para vocês também? Ah, oi, tinha dado uma travada, mas voltou. Aí eu falei que eu arrumei a mesa do café da manhã, né? Simples, mas com tudo que tem direito. Aí a prima dele falou assim, nossa, mas que linda essa mesa. Mas assim, era tudo muito simples, mas tudo organizado, né? Cada coisa no seu lugar, né? Então, assim, é o que a Márcia falou, né? Às vezes quem está de fora e que recebe esse carinho, ela se sente, para mim, estava muito simples, né? É o que eu faço no dia a dia. Mas ela se sentiu especial, né? Ela falou, nossa, que mesa linda. Então, eu entendi que ela gostou, que ela se sentiu especial. Então, às vezes, a gente faz uma coisa que, para a gente, é natural, é simples, mas, às vezes, quem está recebendo, né, como as visitas ali também da Márcia, né, se sentiram honrados. Então, é isso. Eu acho que a gente também, quando a gente não tem, não precisa se preocupar em, eu tenho que comprar agora, tenho que sair agora, tenho que ir no shopping para comprar uma louça. Não, faz com o que tem, né? Mas eu tenho certeza que quando a gente faz com carinho, a pessoa se sente honrada. Verdade. Fala, Vanessa. As meninas falaram agora, né? Eu lembrei de um episódio que aconteceu ano passado. Eu chamei umas mães, né, de uns amiguinhos do meu filho para irem lá para nossa casa de praia, né? Aí eu falei, vamos para lá, passa uns dias lá, né, para as crianças estarem juntas, isso, aquilo, aquilo outro, umas mães que são mais próximas, né? Que nossos filhos são amigos e nós também somos amigas. E quando elas acordaram, eu acordei mais cedo, né? Porque eu era anfitriã, então tinha que tratar bem minhas convidadas. E a gente tem esse costume aqui em casa, né? Aí eu acordei mais cedo, fiz um bolo, preparei o bolo, aí assei, né, aquele bolo quentinho na hora, fui na padaria, comprei o pão, isso elas dormindo ainda. Aí montei a mesa, só que a mesa assim, bem simples, que lá a gente come mais do lado de fora. Então é aquela mesa de plástico que eu coloco uma toalha,
aqueles plásticos, a minha louça do lado de fora não é de cerâmica, porcelana, nada disso. É aquela daquele plástico mais resistente mesmo, que é o que eu uso na área de churrasqueira. Hã? Melanina. É, isso aí. Aí botei lá os pratinhos, aí botei o bolo na boleira, né? E botei os pães num cestinho, mas estava tudo muito simples. Quando elas foram acordando e foram vendo a mesa preparada, aí elas, Vanessa, eu nunca fui tratada assim com tanto carinho. Eu falei, gente, mas não tem nada demais. Ela, Vanessa, você acordou mais cedo, você fez o bolo, você preparou o suco. Aí eu fiz um suco de laranja com morango. Você fez o café. Gente, eu cozinho direitinho, tá? Eu cozinho bem, mas fazer café não é comigo, não sei por quê. Acho que é porque eu não gosto, eu fico com medo de não acertar, não ficar legal. Ela, você fez o café, você fez tudo. Aí, quando as crianças foram acordando, assim, elas foram olhando aquela mesa posta para eles, né? E elas ficaram tão felizes, elas se sentiram tão amadas, né? Eu deixei a casa, né, toda preparada para recebê-las, assim. E foi muito impactante para elas, e elas ficaram muito agradecidas. E sempre que a gente está, né, elas falam isso, o cuidado, o carinho. E quando elas vieram depois aqui em casa, no aniversário do meu filho, né, no início do ano, e aí elas conheceram meu marido mais de perto, que não conheciam. Aí elas falaram também, né, em relação a ele, o jeito que ele tratou elas, né, para elas se sentirem à vontade, se sentirem acolhidas. E a gente monta mesmo no churrasco, né? Agora ele comprou uns negócios diferentes porque ele gosta, aí monta aquilo tudo para as pessoas irem se servindo, e tem lugar para todo mundo sentar à mesa. Eu coloco um paninho assim para ficar direitinho, ajeitadinho, né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque nós estamos honrando as pessoas, né? E a gente dá o nosso melhor com aquilo que nós temos. Não ficar esperando ter tudo muito bonito, né? A melhor louça, tudo isso para fazer. É dar o melhor com o que nós temos em casa. Era isso. Muito bom, isso aí. Agora, a pergunta que não quer calar, quantas horas antes tu acordou para poder fazer isso tudo? Porque, gente, não, eu só acordei um pouquinho mais cedo, fez bolo, foi na padaria, fez suco. Olha, eu sou rápida. Então tá bom. Eu faço o bolo muito rápido. Eu acordei 1h30 antes delas, por aí. Então tá bom. Pastora Cláudia. Oi, estava ouvindo vocês falarem e eu costumo fazer aqui em casa, durante a semana não, porque eu saio muito cedo e volto já no finalzinho da tarde, porque eu trabalho em escola, então a minha mesa é a mesa do refeitório da escola. Eu como no refeitório da escola, a merenda da escola, nem sempre, porque nem sempre a merenda assim, está assim de acordo com o meu paladar, vamos colocar dessa maneira. Mas, eu costumo fazer aqui aos sábados, né, não todos os sábados também, mas eu gosto muito de eu não, vamos lá, meu marido gosta muito de receber pessoas. Eu sou mais, assim, mais fechada, mais introspectiva, embora não pareça, eu sou. E de vez em quando ele fala: "Ó, vou convidar, vamos convidar algumas pessoas", na verdade ele fala: "Eu vou convidar", mas ele usa o "vamos" para, assim, ser educado comigo e para me convencer de que nós vamos receber algumas pessoas. Não sou uma pessoa muito talentosa para a mesa, mas faz uns 3 anos que minha mãe faleceu, e eu peguei mesmo a louça, porque me lembrava muito, minha mãe já era o contrário de mim, gostava de receber pessoas e ela gostava muito de colocar mesa, e a mesa da minha mãe, os pratos são muito coloridos, né, porque ela era uma pessoa muito alegre, é uma louça muito viva, né, mas enfim, é a louça que eu costumo usar. E uma coisa que eu aprendi com uma professora do Mulher Única, e que isso ela me despertou essa parte de receber, colocar mesa, ela despertou. Mas ela me passou algo também muito interessante com relação a tudo, né, dentro do lar. Então, quando eu vou receber essas pessoas por mim, antes por mim, separo todas as coisas, acordo mais cedo. Também não sou talentosa na cozinha, mas o que eu posso fazer, todo mundo consegue comer.
Mas o que eu acho interessante do que ela me passou foi a questão, aí essa parte eu já me sinto mais estimulada a fazer. E quando eu estou fazendo, eu sempre coloco um louvor, eu oro, eu, eu, eu toco as peças e falo com Deus, apresento as peças, não no sentido de ungí-las, mas de envolver essas peças e, de repente, todo um ambiente com essa coisa do emocional que vocês colocaram também, né? É como se, eu não sei, eu conseguisse tirar de mim e jogar para o ambiente um emocional de paz, um emocional de alegria, um emocional de contentamento, um emocional de acolhimento. Na verdade, na verdade, não, eu estou me preparando para receber essa pessoa. Então, eu quero que flua de mim, eu quero que a pessoa que entre dentro que entre na minha casa, ela sinta esse fluir de alegria, que eu sentia esse fluir de alegria saindo da minha mãe. Eu quero que a pessoa sinta essa alegria, eu quero que ela sinta essa paz, esse contentamento. Então, assim, orar, enfim, preparar o meu interior de forma que o meu interior possa fluir emocionalmente, coisas de acolhimento, mas também um sobrenatural. Eu gosto muito do sobrenatural, e o que eu gosto mais na mesa é o sobrenatural. Receber essas pessoas, mesmo que elas não sejam cristãs, porque nem todo mundo da minha família é cristã, mesmo que elas não sejam cristãs, tem o louvor, e elas, não sei, eu acho que elas já esperam isso dentro da minha casa. Elas já têm essa expectativa, quando elas vêm aqui, elas já têm essa expectativa do acolhimento, da alegria, do louvor, da paz. Eu não sei se, de repente, elas vêm buscar isso aqui, mas eu gosto de trabalhar a parte natural da decoração, eu gosto também de trabalhar, né? Mas eu me sinto mais feliz quando eu trabalho o sobrenatural e o emocional em mim, eu me sinto mais feliz trabalhando o natural, que é a parte da decoração, da alimentação. Mas essa professora do Mulher Única, ela me chamou muita atenção para isso que ela faz na casa dela, né, que é essa construção do ambiente sobrenatural. Ela é expert em mesa, né, em colocação, em decoração. Ela cozinha como ninguém, ela faz uma empadinha de leite condensado que você não para de comer. Ela é maravilhosa nesse sentido. Mas o que me despertou nela e nas alunas que foram alunas dela, assim, comigo, eu percebo porque eu já fui na casa dessas pessoas e existe todo, além dessa beleza natural, do colocar da mesa, existe a questão do emocional, do acolhimento, da paz, do sobrenatural. E eu gosto muito de trazer para a mesa, eu costumo fazer mesa de Páscoa. Então, na Páscoa, geralmente no sábado, eu chamo alguns colegas meus, de preferência aqueles que se desviaram, aqueles que não têm assim já muito contato com o cristianismo, e chamo algumas pessoas também que estão mergulhadas nesse cristianismo, e eu compartilho essa mesa, uma passagem. Então, eu gosto muito, o que me chama a atenção na mesa, é, além da beleza natural também, é claro, é o sobrenatural, é o emocional, é construir isso. Eu gosto muito de construir isso. E não faço isso assim com tanta constância quanto eu gostaria por conta do trabalho, por conta da trabalho, igreja, atividades, enfim, gostaria de fazer mais vezes, mas eu não abro mão da minha mesa de Páscoa, não abro mão da minha mesa de Natal, não abro mão da minha mesa de Ano Novo, geralmente com pessoas que as pessoas que passam o Natal comigo são pessoas que não têm onde passar o Natal. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, já faleceram, meu irmão também faleceu, não tenho filhos. Então, essas pessoas que passam o Natal comigo são pessoas que não têm onde passar o Natal. E eu faço questão de, além dessa decoração, ter esse sobrenatural, porque o que mais me desperta na mesa é o sobrenatural. Vou à casa de amigos que eu tenho o prazer de, antes de nós sentarmos à mesa
para alimentar, nós sentamos na mesa, é cantado louvor, é lido palavra, aí depois a gente come, a gente vai comendo junto com os louvores, com a palavra. E o que me desperta mesmo na mesa é essa questão do sobrenatural e do emocional, que, como foi colocado aqui, quando você faz isso com carinho, quando você coloca uma mesa, por mais simples que seja, e você se disponibiliza para uma pessoa, e isso já faz o acolhimento, isso já impacta, isso já traz uma sensação diferente para a vida. Eu creio que tudo que vocês falaram aí, de você colocar uma mesa para o cunhado, ou para o marido, ou para o filho, isso cura. Cura. Na mesa tem cura, né? Tem cura de rejeição, tem cura de complexo, tem cura de quebra de familiar, tem cura. E a gente pode usar todo esse natural que é a mesa, não só a mesa, mas a cama. Eu aprendi com ela, quando forrar minha cama, a orar pelo meu marido, a orar pelas relações íntimas que nós temos. Enfim, é viver esse cotidiano da casa, mais sobrenaturalmente do que nós costumamos ter. Não vou dizer que isso é um cotidiano na minha vida, mas o Espírito Santo muitas vezes me desperta para isso. Oi, você está esquecendo. Cláudia, você está esquecendo. Você está esquecendo de sair. Eu tenho o hábito de colocar as mãos na minha porta, né? Na porta da minha casa antes de sair e orar. Então, trazer esse mover do sobrenatural, que a mesa possibilita, assim, imensamente, né? É isso. Amém. Não deixa de ser. É a presença do pão da presença, né? Que faz todo esse sobrenatural, né? Fala, Josine. Josine tinha levantado a mão. Tinha levantado aqui. Mas aí estava tão bom ouvindo ela que eu falei, ai, Deus está falando, deixa, né? Mas assim, já que é um compartilhamento, né? Vou tentar falar aqui 1 minuto também sobre um pouquinho da minha experiência. Eu já tenho essa paixão por mesa desde que eu me entendo por gente, né? Eu amo uma mesa, amo estar com a família, com os amigos. Eu creio muito nisso, sabe? Que é um lugar de cura, em que a gente ali se sente muito à vontade, né? Participante de algo. E a gente falou muito assim sobre louças aqui também, né? De não esperar uma louça bonita. Eu já, inclusive, tenho algumas amigas que têm louças muito bonitas, mas ficam deixando para usar em momentos especiais. E sabe aquele momento especial que A gente vai ter um princípio sobre isso. Pois é. Tá. E aí, graças a Deus, de novinha, eu já tinha tido isso, assim, esse ensino mesmo do Espírito Santo, e Deus sempre colocou mulheres muito maravilhosas do meu lado. Eu lembro que eu era garota e eu ficava só sugando. Assim, é a minha referência, eu quero aprender e tal. Até hoje a gente está sempre aprendendo, né? E eu lembro que eu também tive esse cair de ficha, sabe? Acho que foi a Silvana também que falou no início, do valorizar o hoje, do celebrar o hoje. Então, eu vou falar para vocês, não tem, assim, o que eu tenho de simples eu uso, o que eu tenho de mais bonito eu também uso. Assim, para mim, todo dia a dia. E eu também desconstruí essa coisa do sextor, sabe? É sexta-feira, eu amo sexta-feira, tá, gente? Mas assim, se eu tiver que fazer algo na segunda, gente, vamos fazer um jantarzinho, uma coisa? É segunda, porque a gente já tem esse hábito. Gente, eu tenho 34 anos de casada. Então, assim, é um chão. Eu mesmo não acredito que eu tenho isso tudo, né? Eu casei muito nova também com Diemã, com 19 anos, mas assim, a gente faz mesa, acho que desde que a gente se conhece, e eu tô falando assim, não é aquela mesa. Sabe aquela mesa também que às vezes você quer agradar tanto que pode constranger? Eu penso que tem que ser uma mesa bonita, uma mesa agradável, uma mesas e mesas. Por exemplo, eu estive também na casa da pastora Aline, ela preparou uma mesa lindíssima e tinha tudo a ver, estava maravilhoso. A gente quer isso, né? Conquistar o coração da pessoa,
fazer com que ela se sinta à vontade, que o belo não constranja, né? Que foi exatamente o que aconteceu. Estava belíssimo e a gente via carinho no guardanapo, no detalhe. Então, assim, eu creio nesse sobrenatural, viu, pastora? Nesse carinho, né? É o sazon de Deus, né? Que sazon não tem esse slogan, né? Faça tudo com amor, você salpica com amor. Acho que o lance da Vanessa é meio que esse também. Você vê que a gente às vezes dá conta de coisa que, caramba, como é que eu dei conta disso? Que eu fiz um almoço e organizei para todo mundo, mas aí é uma unção de Deus, sabe? Eu acredito muito nisso, sobre a vida das mulheres, e cada uma com seu jeitinho, né? Porque tem coisas que eu quero fazer e às vezes não é igual da outra, mas Deus também confiou a mim, assim como confiou a cada uma de nós, um talento tão especial que cada uma faz de um jeito muito único, né? Então, sobre Natal, todo ano tem uma grande ceia na casa dos meus pais, que a gente vai para lá, lá é muito grande, o pessoal dorme, fica para outro dia, é muita comida, mas eu há 34 anos faço ceia, eu, meu marido e os meus filhos também. E depois a gente ainda vai comer mais lá com a minha mãe. Mas assim, por que esse momento? Não é desfazer do dela, até porque a gente ama e não abre mão disso, mas é bem intencional. A gente fala do ano, a gente fala do ano que vem, aí os filhos falam, sabe? Como é que, assim, tá o teu coração pro ano que vem? E eles, olha, o meu filho tá com 28 e minha casou 2024, e a minha filha casa agora em julho. Então, Dilma tá me chamando de noiva, né? Que vai ficar só nós dois agora. E aí, eles estão adultos e eles amam isso. Mãe, quando é que você vai fazer não sei o quê? Por exemplo, a minha nora estava no emprego, conseguiu um emprego muito melhor. Tem mesa. Não, gente, vamos celebrar. Aconteceu algum problema? Tem mesa, vamos conversar, sabe? E isso é algo que precisa ser intencional mesmo. E é aquilo, não precisa de grandes louças. A gente gosta, né, de um negocinho bonitinho às vezes, né? É um copo. E hoje tem as lojas mais baratas, né, gente? Eu já tenho mais um tempo. Tem a Era Shopee, mescla, né? Tem Shopee, é um clique, né? Você compra coisas lindas, você tem um Pinterest para dar ideia. Shopee é vida. Mas, assim, é só para compartilhar um pouquinho, né? Porque eu acho legal que a gente está aqui e vai se conhecendo, né? Aí fica vendo os rostinhos e, assim, fico muito feliz também das experiências de vocês. E, de repente, se tem alguma mulher também que não tem esse dom, mas o fato de já estar aqui, de repente você até tem, não sabe, né? Tem Verdade. tanta coisa, né, que a gente nem sabe que é capaz de fazer e pode vir a fazer, né? Mas eu amo também esse assunto. E um dos motivos de estar aqui, você falou muito disso, né? De depois da experiência, a gente está mentoreando outros. Não precisa chegar na velhice para mentorear. Eu tenho minha nora, eu tenho minha filha com 26 anos, que vai casar agora, que é outra que ama uma mesa também. E aí é para elas passarem isso, né? Não é só foi como a pastora falou, de ter uma mesa bonita. As pessoas chegam aqui e falam, a mesa é bonita, olha, você teve trabalho, e às vezes a gente nem teve, né? É carinho. Foi como a Vanessa falou, é carinho, não é luxo, é carinho. Mas ter isso, sabe, esse ambiente acolhedor, e é tão bom também quando preparam mesa pra gente, né? A gente se sente muito, muito amado. Amém. Márcia, aí depois a gente vai fechando por causa do nosso horário. Mas, gente, é isso, só antes da Márcia falar, a Josine trouxe aqui aquilo que a gente leu da mesa ser esse lugar de negociação, que ela falou de toda essa semana que vem eu conto dessa minha experiência também, que eu também me tornei intencional de fazer o que ela faz, houve algo especial, vamos celebrar e vamos fazer uma mesa para aquilo, e esse, né, da Páscoa, semana que vem eu conto. Mas, gente, eu fui criada com mesa, como eu falei. Me casei e o Bernardo foi criado sem mesa, completamente, achando a família, achando tudo, aqui tudo é bobeira, tudo isso, que é isso, assim, que era bobeira, de verdade. A comida é uma delícia, estava lá, mas pega, faz o que quer. E eu acabei adquirindo o hábito dele, de que tudo era bobeira. Eu adorava
Mas eu já não botava mais, eu sentava também com as coisas na mão, prato na mão, tudo mais. E depois eu fui sendo resgatada de novo, né? E hoje eu sou intencional. Fala, Márcia, para a gente aí, a gente fecha, semana que vem a gente continua. Eu assim, só para lembrar, quando a Josine começou a falar, eu me lembrei de uma coisa que eles fazem na casa deles, né? Que eu acho assim super, nossa, interessantíssimo, que eu tenho a intenção de fazer, né? Que ela, depois ela pode até falar melhor, eu estou falando por ela, olha só, mas porque ela me inspirou, sabe? É de fazer mesa de ceia de Natal com os filhos antes daquela mesa principal, um pouquinho antes. Nossa, a gente comenta muito aqui em casa, Josine, sobre o que vocês fazem aí. É muito lindo mesmo, e a gente tem a intenção de um dia fazer isso também, sabe? Porque depois você pode até falar mais um pouquinho, mas é porque você também me inspirou. Então, na semana que vem eu vou anotar para não esquecer. A Josine vai, em algum momento, se não for no início, você vai contar essa experiência, tá? Que bom, gente. É bom. Sabe o que eu gosto dessa dinâmica aqui? Porque a gente conta e uma vai aprendendo com a outra. Ó, a Márcia já está falando de algo que a Josine faz em família e que já inspirou, e de repente isso vai ser inspiração para outras também de nós. Olha só, a pastora Cláudia, essa questão do ambiente, gente, que fantástico. De preparar só o ambiente, não é só, mas ela prepara a presença, prepara esse ambiente de adoração da presença de Deus ali, e que muda tudo. Então, amém? Que bom. Deixa eu parar a gravação para a gente orar e terminar.